Bom, pessoal, então vamos dar continuidade, finalizar, na verdade, o nosso projeto aqui da calculadora, onde o objetivo dessa aula, voltando, é mostrar para vocês como que funciona a criação de métodos com parâmetros, que são esses valores aqui que vêm entre os parênteses do método, e como também funciona a importância de um método com retorno, tá? Por exemplo, na aula anterior, nós já testamos nosso método somar, o nosso subtrair, o multiplicar e o dividir. Tá? Então, nós testamos ele aqui na nossa classe principal, mas não vai ser aqui que nós vamos utilizar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse código que nós fizemos na outra aula, vou deixar a calculadora instanciada aqui. Porém, agora nós vamos estruturar o nosso método escolha. Então, o nosso método escolha, o objetivo dele é que a pessoa, nós vamos dar uma mensagem para a pessoa, onde ela vai escolher a opção a opção desejada. Ela vai escolher 1 para somar, 2 para subtrair, 3 para multiplicar, 4 para dividir. E se ela escolher um valor diferente desses 4, o programa ele vai emitir uma mensagem de erro, né, dizendo para ela colocar uma opção válida, tá? Que ela deveria ter colocado uma opção válida. Então, esse é o objetivo desse método escolha. Então, a mensagem nós vamos colocar lá na classe principal. Mas, por enquanto, eu não vou colocar, porque aqui o importante é eu criar só a estrutura da escolha. Então, eu sei que eu vou precisar de uma opção de escolha, eu vou precisar que o usuário digite o número 1 e o número 2 para fazer as operações. Então, como que vai iniciar esse nosso método? A gente pode fazer com switch case ou com if. Tá? Então, eu vou fazer primeiro com o if, porque eu não mostrei o switch para vocês ainda, aqui no Java. Depois eu mostro, para a gente não misturar aqui os conceitos. Então, no nosso condicional, a estrutura dele é essa. Então, nós sabemos que a estrutura do if é eu colocar o if, aqui entre parênteses a minha condição, e o que ele vai executar se essa condição aqui for verdadeira. Então, qual é a minha condição? Que esse OP aqui, digitado, seja igual a 1. Se esse OP digitado aqui ele for igual a 1, o que vai acontecer com o meu programa? Tá? Então, ele vai executar o processo de somar, que é esse nosso método aqui embaixo, correto? Então, eu quero simplesmente que ele faça a soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma mensagem, né, informativa sobre a soma. Então, vamos lá. Eu vou pegar um J, option, pen, ponto, show. Aí vai ser um show message, porque é só uma mensagem, tá? Então, vou pegar não esse internal, o message dialog. E aí, aqui eu vou colocar uma opção nula para ele limpar a minha caixinha. E aí, eu vou colocar a mensagem para o usuário. Então, a primeira mensagem que eu vou colocar para ele vai ser uma mensagem de o resultado da soma é. O resultado da soma é o quê? O resultado da soma, gente, vocês devem concordar comigo, que vai ser o retorno desse método aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse método somar, tá? Então, eu vou pegar esse método somar e vou colocar ele aqui, tá? Então, eu vou pedir para ele executar o método somar. Só que nós sabemos que o método somar, ele precisa de 2 parâmetros, né, para ser executado, certo? Então, quais são os parâmetros do método somar? Os parâmetros dele vai ser esse número 1 e esse número 2 que vai ser dado aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui número 1 e número 2. Esse vai ser os parâmetros para execução. Então, ele vai pegar esses 2 valores aqui e vai executar a soma. É simplesmente isso, tá? Que vai acontecer. Então, ele vai pegar o somar e ele vai fazer a soma do número 1 e do número 2. Então, eu estou aproveitando um método já criado aqui embaixo para fazer isso, tá? Então, aqui tem uma estrutura de uma soma. Ele está informando que ele precisa de 2 valores do tipo double. Aqui, realmente, são 2 valores do tipo double que eu estou dando para ele. Então, ele vai fazer a ação de chamar o método somar. Então, essa é a primeira opção. Então, se ele escolher a opção 1, ele vai somar. Então, chamei o somar.
Agora, eu posso ter uma outra opção. Então, eu vou usar o else if. O else if, ele tem exatamente a mesma estrutura. Eu não posso ir só para o else, porque eu tenho mais opções, tá? de escolha. Então, vai ser else if o quê? OP igual a 2 agora. E aí, eu posso aproveitar esse mesmo JOption pane aqui, copiar, colar ele aqui embaixo e vou dizer que o resultado da subtração é o quê? O método subtrair. Então, eu já vou chamar esse outro método aqui. Ele também precisa de 2 parâmetros, ó, para ser executado. Então, eu vou colocar aqui o método, tá? Não era para eu ter apagado tudo. O método subtrair. Então, ele está chamando o método subtrair. E aí, ele vai precisar de 2 parâmetros, que são os mesmos números que vão ser dados aqui em cima. Porque a pessoa vai digitar 2 números e vai escolher a opção, que é o que ela quer fazer, tá? Então, terminamos o nosso. Então, vou fazer um outro else if. Vou copiar, vou colar aqui embaixo. Agora, se a pessoa escolher a opção 3, se ela escolher a opção 3, o resultado da multiplicação aí eu vou chamar o método multiplicar. O método multiplicar eu preciso dar 2 parâmetros para ele também, que é o número 1 e o número 2. E por fim, né, outro else if aqui, onde esse else if eu vou colocar a opção 4 e o resultado da divisão vai ser o dividir, o meu método dividir. E o meu método dividir, ele também precisa de 2 parâmetros. E aí agora, eu vou ter a minha última opção, ela é sempre só else. Aí eu não preciso colocar o else if. Por quê? Porque se a pessoa não digitar nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, ele não vai fazer nenhuma alteração. Então, eu vou colocar uma mensagem de erro que a pessoa digitou um valor inválido. Então, eu vou colocar aquele xizinho vermelho que a gente explicou na última aula. Então, eu vou pegar lá o JOption pane, ponto. Aí, o show message dialog mesmo. É esse mesmo que nós usamos ali em cima. Só que aqui ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar aqui o valor nulo. Aí eu vou colocar uma mensagem: você não digitou um valor válido. Digitou um valor. Você não digitou um valor válido. Aí eu vou colocar o nome para minha caixinha, que é uma caixinha, vai aparecer a palavra erro. E agora eu vou colocar o ícone, aquele ícone vermelhinho que eu mostrei para vocês na outra aula. Então eu vou colocar aqui um JOption pane, ponto. Aí eu coloco um E de erro e eu quero um error mensagem. E aí, depois que ele executar essa mensagem, eu vou colocar um system.exit. Por quê? Porque o meu programa, ele vai parar de ser executado nesse momento, porque a pessoa não digitou um valor válido. Então, ele vai mostrar essa mensagem de erro, que você digitou um valor válido, e vai parar a execução desse programa nesse exato momento. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Então, tá pronto o nosso método. Agora, vamos estruturar esses parâmetros. A gente precisa dar esses 3 parâmetros para ele lá na classe principal. Então, como que nós vamos fazer isso? Aqui na classe principal, eu já instanciei o meu objeto C de calculadora. Então, o que eu vou fazer aqui nessa classe principal? Eu vou pedir os 2 valores para o usuário, né? Digite o valor 1 e digite o valor 2, é a primeira coisa, certo? Então, eu vou colocar um JOption pane, ponto,
Show. Um input dialog. Por que input esse? Porque vai ser entrada de dados. A pessoa vai ter que digitar o valor. Aí eu vou colocar aqui, ó. Digite o valor 1. Aí a pessoa vai digitar o valor 1 e eu vou pedir para ela digitar o valor 2 também. Aí, quando eu peço digitar o valor 1 e o valor 2, obviamente que esse valor, gente, ele tem que estar dentro de uma variável. A variável eu criei lá no meu método. São essas duas variáveis aqui, valor 1 e valor 2. Então, eu vou chamar elas agora. Então, eu vou colocar um C ponto valor 1, que ela vai receber, e eu vou colocar um C ponto valor 2. Opa. C ponto valor 2. Aí, aqui vai acontecer um pequeno problema que eu também expliquei já na outra aula. Qual o problema que vai acontecer aqui? Vocês devem lembrar que eu falei que a caixinha do input dialog, ele só entende valores string. Então, eu preciso converter tudo que a pessoa digitou aqui dentro para um valor real. Então, eu vou chamar a classe double ponto parse double ponto parse double para ele fazer a conversão. Aí eu vou colocar tudo dentro de um parêntese, esse JOption pane aqui, ó. Então eu abro ele aqui e fecho aqui. E aqui embaixo eu também tenho que fazer a conversão. Reparem que eu fiz a conversão. Então eu já pedi. Opa. Esse double, abre parênteses aqui e fecha. Prontinho. Aí agora eu já pedi os dois valores e agora eu preciso pedir a opção que a pessoa vai digitar. Eu preciso de dar mais um parâmetro para a escolha. E aí eu vou pedir para a pessoa, digite número 1 para multiplicar, para somar e para dividir. Então eu sei que eu vou precisar desse mesmo método aqui, ó. Correto? A diferença, eu vou copiar até tudo, inclusive, porque inclusive ele vai ter que ser armazenado dentro de uma variável, que é a variável opção. Só que a variável opção eu vou criar ela agora, ó, int opção. E aí a int opção, vocês sabem que ele não pode ser double. Aí eu tenho que converter ele para integer ponto parse int, certo? E aí eu só vou colocar a frase aqui que eu quero que a pessoa digite. Então, digite, dois pontos, eu vou colocar um barra N para ele pular a linha. Aí, digite 1 para somar, coloca um ponto e vírgula, um barra N, 2 para subtrair, coloca um barra N de novo e vou colocar 3 para multiplicar, um barra N para pular a linha e 4 para dividir. Pronto. Nesse momento, o que eu fiz aqui? Eu já pedi as minhas opções de escolha, né? E o que a pessoa escolher vai ser armazenado aqui dentro dessa opção. Então, o que eu tenho que fazer agora? É só chamar o meu método escolha, porque eu já tenho 3 valores para colocar dentro dele, exatamente o que precisa. Então, eu vou colocar o C ponto, vou chamar aqui o escolha. Nesse momento, vocês vão entender que eu não preciso ver o método dividir, multiplicar, nem somar, nem subtrair, porque eu só vou precisar, na verdade, desse método escolha. E aí, quais são os parâmetros que eu vou dar para ele? Eu vou dar o parâmetro opção, eu vou dar o parâmetro C ponto valor 1 e eu vou dar o parâmetro C ponto valor 2. E aí, quando eu executar o meu programa aqui, eu já posso digitar o valor 4 e o valor 6, escolher o que eu quero fazer. Ah, eu escrevi errado aqui, depois a gente corrige. A opção 2, pronto, ele fez uma subtração. Então, tá, é assim que funciona, né, o programa. Podem ver que na classe principal ele ficou bem pequeno até.
E aqui os nossos métodos todos estão sendo executados perfeitamente. E aí vocês viram que aqui onde está público, na verdade, ele não precisa, ele pode ficar private, porque esses métodos eles são acessados apenas nessa própria classe. Ele não precisa ser acessado lá na classe principal, então eles são métodos privados. Significa que esses métodos eles só são acessados pela própria classe Java, tá? Então, por exemplo, aqui se eu digitar o C ponto, eu não tenho que visualizar aqueles métodos, porque eu só preciso ver o valor 1, o valor 2 e a escolha. Só isso, que é na verdade tudo que eu preciso para executar esse programa. Então, obrigado pela atenção mais uma vez e nós terminamos mais um programa. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Até a próxima.